Meus amigos do Vale Síndico, como vão vocês? Há muito tempo que a gente já está sem fazer vídeo, mas é sempre um prazer retornar ao canal e agora vamos dar aí mais um prosseguimento, mais um vídeo, mais uma pessoa muito bacana que está aqui do meu lado aqui, a doutora Alessandra Bravo, e a gente vai falar hoje de mediação de conflitos em condomínio. É um assunto bastante, não vou dizer que é polêmico, mas é um assunto bem relevante e que muitos síndicos não estão adotando ainda no condomínio e não sabem a importância do mesmo. Mas antes de a gente entrar nesse mérito, vamos conversar aqui com a doutora Alessandra, pedir para ela se apresentar. Ela veio gentilmente de Campinas para Jacareí só para gravar aqui para o nosso público aqui do Vale Síndico. É uma honra tê-la aqui. E doutora Alessandra, me conta uma coisa, me conta quem é a doutora Alessandra Bravo, antes de mais nada. Bom, olá. Primeiramente, obrigado, Jaime, pelo convite. Hoje, o escritório trabalha especificamente com direito condominial, já estamos na área só com condomínios há 15 anos, já trabalhando só com condomínio, a Alessandra específica já há 21 anos. Hoje estou como diretora da ANACOM, né, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, e também participo da seccional através da Comissão de Direito Condominial, representando claramente nosso estado lá na RMC. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem típico e infelizmente que necessita muito ser conversado, pouco até falado, que é a questão da intermediação dos conflitos e outras questões que nós temos dentro dos condomínios. Me fala um pouco da ANACOM, para o pessoal entender como que funciona essa instituição, quem é o presidente nacional, é o Miguel, né? O Miguel Zain. Sim, é Dr. Miguel Zain. Um abraço, doutor Miguel. Um abraço para ele também, espero que eu possa ver depois. Vai estar eu participo de quase todos os grupos lá do doutor Miguel, então com certeza ele vai ver que... A Associação Nacional ela foi criada para poder estar auxiliando os advogados condominialistas, né? E assim, claro, auxiliando também os nossos clientes, sejam síndicos, administradoras também, porque as administradoras também podem se filiar à ANACOM, empresas terceirizadas ligadas ao segmento do ramo condominial. Aproveitando o ensejo, eu lhe faço um convite para a sua administradora, se assim quiser, estar associando à ANACOM. E assim poder participar, debater assuntos relevantes como que nós vamos conversar hoje e estar auxiliando de uma forma que possa também diretamente com a OAB ou as outras entidades, CRA, o CRES, CREFITO, estar trabalhando junto mais ao síndico e aos prestadores de serviço que são ligados a essa área tão extensa que é o nosso mercado condominial. Muito bom, com certeza eu já conhecia a ANACOM, né? Não é de agora, eu coloquei só para você dar uma explicada ao nosso público, e é uma entidade muito importante e é muito participativa também na área de condomínio, e com certeza agora você vindo, e vai ser uma honra, e eu espero um apoio ao nosso projeto aqui do Vale Síndico, que vai impulsionar muito aqui na área do Vale do Paraíba, e também no Brasil inteiro, né? Sim, sim. Ela é a nível nacional. É a nível nacional. O nosso canal também é a nível nacional, apesar de o pessoal ver Vale Síndico, achar que Vale Síndico é do Vale do Paraíba, na verdade não, é o Síndico Vale Mais. Então, nós acabamos que atingimos a nível nacional e é um prazer sempre, né, levar esse conhecimento ao nosso público. Vamos então começar com o assunto que nos trouxe aqui hoje, que é mediação de conflitos no condomínio. Quase não tem, né, doutor? É o que mais nós temos, infelizmente. O que não falta em condomínio é pessoa querendo arrumar assunto, que a gente fala, é confusão, sem às vezes ter o conhecimento do fato, né? E acabar levando esse tipo de problema para o síndico. Como que a gente lida com isso? Bom, eu sempre falo que a primeira coisa é diálogo, transparência, tentar sempre chegar perto do seu público, o síndico, perto dos seus condôminos, dos seus funcionários, tentar entender o que está ocorrendo, tentar ser a forma mais transparente, através de comunicados, prestação de contas de forma clara, sempre deixar aberto, ter um canal de comunicação
Dessa forma, evitar conflitos que às vezes é por uma vírgula, é por uma palavra, é por um comunicado feito de forma errada, acaba se trazendo outras consequências totalmente desnecessárias. Dentro da técnica dessa resolução de conflitos, como que a gente separa quando tem má intenção, né, que daí a gente pode falar até stalking, né, ou que realmente a gente vai que foi um mal entendido, né, por parte do condômino, que é só uma questão de esclarecimento, porque quando você vai fazer essa resolução desse conflito, você consegue perceber isso, né? Sim, por isso sempre presente e tentar, quando conversar diretamente com uma pessoa que está fazendo o questionamento, aí através das técnicas, né, da mediação, a gente consegue entender, às vezes eu digo porque tem pessoas que realmente não querem, não estão abertas para fazer mediação, a pessoa tem que estar aberta. Quando ela está aberta, ela entende que aquilo vai trazer um benefício e conseguir resolver principalmente uma dúvida que ela tenha, porque tudo, claro, começa a maioria por dúvidas. Aí você consegue ver a origem e entender se é por má fé ou boa fé. Normalmente, 70% é boa fé. Os outros 30% aí é por má influência, ou às vezes a pessoa também que quer arrumar confusão porque ela quer o cargo do síndico, ou tem um interesse particular atrás, ou um prestador de serviço que quer colocar. Infelizmente tem essa parte que acaba trazendo consequências necessárias. Quais são as técnicas empregadas para uma boa resolução de conflitos no condomínio? Bom, são várias, entre elas a parte de oitivos, a escuta ativa, que nós chamamos, é o deixar que a primeira pessoa discorra da forma dela, do jeito que ela entende o fato. Nessa escuta ativa, a gente consegue entender e pegar qual é aquele limiar, aquela questãozinha, o que aconteceu para poder tá entendendo melhor. Claro, se faz também perguntas durante essa escuta ativa e dependendo do problema em si, às vezes se faz o que a gente chama de sessão de cálculos, que é o quê? Individual. Porque normalmente uma sessão de mediação ela é feita também com a outra parte presente, seja o síndico, administrador ou funcionário. Mas normalmente quando eu tenho que fazer isso, eu gosto de fazer ela como sessão de cálculos, que é só ela. Aí eu consigo extrair, porque a pessoa fica mais confortável, a questão. Depois eu escutar também a outra parte, e aí eu tendo o parâmetro dos dois, tentar depois chegar no meio termo. Mas que os dois entendam o que está errado, se caso tenha dois lados errados. Sempre tem algo que a outra parte pode melhorar, mas sempre tem aquele que infelizmente está um pouco mais tendencioso, principalmente dentro do condomínio. Por quê? Como eu disse, coisas que não necessitam influência externa ou interesse, ou porque viu algo que entendeu de forma errada e levou para outra seara que não precisaria. Muito bom esse tipo de técnica. E me conta uma coisa, você faz uma espécie de registro daquele momento, né, formal, ou nem sempre? Alguns casos sim, outros casos não. Toda sessão de mediação ela tem o princípio da confidencialidade. Então, o que a pessoa relata, e muitas vezes acaba relatando coisas pessoais, às vezes a pessoa também fica emotiva, tal. Isso não entra, é só a questão em si. Dependendo do caso, sim, se faz um documento e pode-se levar para homologação judicial. Ou não, se faz, realmente leva-se em cartório e faz como uma declaração pública, que também tem fé pública e fica um documento registrado. Então, quais tipos de problemas são mais frequentes na sua experiência em condomínio em relação a essa mediação? Bom, normalmente são o C dos condomínios que nós falamos, né? Que é cano, parte de vazamento, briga entre moradores ou às vezes o próprio condomínio que não toma a posição dele. Cachorro, quando eu falo cachorro, são os animais como um todo.
desde o problema de latidos, como abandono ou como deterioração da área comum, porque tem algumas pessoas que têm animal, deixam na área comum e destrói, ou mexem no carro, né, acaba urinando no carro, então causa conflitos. Questão de conversas, quando nós falamos conversas, são as paralelas, conversas de uma forma que cause barulho demasiado. Depois nós temos o que? Os famosos carros, que daí são questões de garagem, porque comeu faixa, porque colocou o carro onde não devia, porque estacionou no lugar errado, porque bateu e assim vai. Cigarro, porque aí quando fala cigarro também entra a questão de entorpecentes, nós temos também, né, esse problema. E temos a questão do conflito propriamente dito, que é aquele que é um querer arrumar encrenca com o outro gratuito, né, que eu não sei porquê, mas nossa sociedade parece que está dessa forma, né. E aí nós temos também a questão que eu falo, que é o compliance, que entraria na questão de corrupção. Corrupção propriamente dita, porque nós temos, infelizmente, essa parte dentro do condomínio. Temos desde síndicos que não trabalham de forma correta, né, infelizmente, como prestadores de serviço, administradoras, jurídico, moradores que querem entrar dentro da vida condominial ali no corpo diretivo para introduzir coisas também que não precisam, para ganhar. Então, são esses os famosos problemas. Qual é a taxa de resolução antes que seja judicializado algum desses conflitos no condomínio? Então, mais ou menos, juridicamente eu não consigo te dizer isso, porque o que acontece? A mediação é nova nos condomínios. Muitos são resistentes, muitos falam que não funciona, que não serve, que não dá resultado. Quando empregado, quando feito, garanto que até 70% consegue resolver administrativamente, dentro do condomínio. Na sua opinião, você acha que eu particularmente acho muito importante isso, porque acaba que o síndico se expõe muito menos, né, em relação a esses problemas. Porque o que gera desgaste realmente na imagem do síndico são os problemas gerados, né, por esse tipo de evento. Qual a importância dessa contratação desse tipo de jurídico, que é específico também, né? Não necessariamente está no contrato de consultoria jurídica? Hoje, qual a importância que você vê nisso para o condomínio no seu dia a dia? Bom, a questão do síndico, como o Tessa citou, o mediador, ela é importantíssima até desqualificar, porque ajuda nele no dia a dia mesmo do trabalho dele e com os moradores principalmente, que é o que ele tem mais assim contato e o que mantenha ou não ele no condomínio. Agora, o jurídico, existe sim o escritório jurídico específico só para mediação. Existe os escritórios jurídicos, a qual tem profissionais que têm formação, assim como no meu eu sou formada. Qual é a formação, só para a gente... A formação da mediação ela é pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Lá tem capacitação para ser formada em mediação e conciliação. Normalmente é para judicial, só que daí nós trazemos ela para o extrajudicial, porque é mais rápido, mais eficaz e traz uma pacificação social, que é a intenção da mediação e da conciliação. Evitar os menos conflitos na justiça por coisas desnecessárias, e deixar somente para aquilo que realmente precisa. Então, o escritório, quando ele tem, né, algum profissional já também que tem essa formação, auxilie muito, principalmente você vê essa atuação nas assembleias, que é a hora do conflito. Você acha que sempre que sai uma notificação por descumprimento de do regulamento interno, você acha que existe a necessidade dessa mediação? Antes de ser mandado até essa notificação, eu sempre, quando o síndico me solicita, eu quero notificar a tua unidade. Primeiro, eu sempre ligo ou peço para ele discorrer por áudio o que aconteceu. E muitas vezes não tem motivo para notificação. Uma conversa resolveria. Às vezes é uma falta de entendimento. Os meus síndicos, né, vamos dizer, já como eu trabalho mais dessa forma, eles já entendem quando eu falo para eles, não é caso de notificação. Quando é caso de notificação, primeiro vamos notificar. Mas eu quero multar.
calma, não é a hora, vamos notificar e vamos conversar. Se reincidir, olha, de verdade, hoje que reincide são, você falar, é pontual, muito pontual. Então você sugere que, e eu também sugiro sempre, que o síndico nunca tente fazer essa intermediação? Sim. A intermediação não deve ser nunca feita pelo síndico. Ele pode estar presente, pode participar e deve, mas deixar para um profissional fazer porque fica imparcial. E se o problema normalmente, infelizmente, a maioria das vezes é com o síndico, como que a pessoa mesmo vai dizer para ele, né, o que está acontecendo? E aí vai causar mais conflitos. Então o síndico bater na porta lá do morador para falar para ele não fazer barulho, você não recomenda? Depende do caso, mas vamos dizer, casos assim bem pontuais. Seria algo assim, naquele momento que está extrapolando. Porque o síndico que apanha no condomínio, na minha opinião, é aquele que bate na porta. Entendeu? Olha, vou ser bem sincera contigo, eu fui síndica há 10 anos, tá? Eu mesmo batia, só que tinha um jeito de bater. Não já chegava lá, oi, tudo bem, sabe aquela coisa, primeiro você quebra a pessoa. Tá acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? Estão falando que tá tendo barulho, você tá com algum problema, sabe? Não já chegar já, você tá fazendo barulho, tem que parar, já deu horário, regulamentar, eu vou te multar. Não é assim. Você tá causando um conflito. A pessoa já sabe que ela tá fazendo algo errado. Você vai querer que chegue o pai ou a mãe dela lá, chamar a atenção? Então, é forma, você vai dizer a mesma coisa, mas não da mesma forma. Então, na sua opinião, ainda você acha que lá na convenção, no regulamento interno, lá tem que ter lá a parte de advertência verbal? A advertência verbal, ela serve para alguns casos. Exemplo, vamos pegar um cachorro que está andando na área comum, na coleira, a dona vai subindo com ele, ele vai urinando de pneu em pneu. Isso é um caso, vamos dizer, é um caso de multa que não deve ser feito, já não. Só que você está tratando com o quê? Com o ente familiar dela, é o filho dela. Hoje é. Então, você chegar dessa forma, já notificando e multando, é agressivo e você está mexendo com o emocional dessa pessoa. Você colocou uma coisa muito boa, né, nesse aspecto, porque eu sempre falo para o síndico o seguinte: você quer reeleição? Notifique e multe a menor quantidade de vezes que você puder. Ou seja, você nunca utilize quase nunca isso, entendeu? Se você puder resolver isso sem chegar a esse ponto, porque a pessoa receber uma notificação por escrito é agressivo. Dependendo como escrito ainda, mais ainda. Mais ainda, mas sempre incomoda, né? Nunca ninguém gosta, apesar da pessoa não entender que a advertência ela é um puxão de orelha, né? Às vezes para educar, e aliás a intenção dela é educativa, sim, né? Mas ninguém gosta. Então, o síndico que consegue evitar isso, né? Ele consegue ter uma aceitação melhor no condomínio. Por mais que a outra parte ofendida às vezes fale, não, eu quero exigir isso de você, mas na realidade ele usa o síndico muitas vezes com aquela costa larga enorme, né? Para poder fazer uma coisa que ele tem vontade, que às vezes é um direito de vizinhança, que um tem que resolver com o outro, para que o síndico resolva. Aliás, a mediação de conflito também, na sua grande maioria, também é quase uma resolução de conflito de vizinhos, né? Na verdade, de mediação de direito de vizinhança, né? Sim, essa parte que você falou até do síndico, né, que nunca notifique ou multe, eu sempre falo, conversar, claro, primeiramente, mas tem casos que não tem como mesmo. Mas ele não pode virar um pacificador de não querer multar e notificar pensando só em reeleição. Ele tem que fazer com que a pessoa entenda, mas, claro, tomar as medidas cabíveis quando necessário. Normalmente os síndicos acabam mandando sempre o jurídico fazer isso, né? Como se ele não estivesse fazendo. E tentar, depois ele chega como um bonzinho da história. Então o jurídico te notificou, mas é assim, assim, assim. E normalmente acaba dando certo também. Normalmente o que eu digo sempre para, assim, não é só nessa área de notificação, mas também até de cobrança. Eu sou de administradora, todo mundo sabe disso. Uma coisa é quando eu mando uma carta de cobrança da administradora, que deve o condomínio. A pessoa olha, tá.
Ou a notificação também da administradora. Ah, tá. Outra coisa é quando chega do jurídico com o OAB lá embaixo, tem um peso diferente, você concorda? Acaba tendo peso e aí a pessoa começa a prestar mais atenção, seja para uma execução ou para uma notificação. Mas essa questão mesmo que você citou do conflito entre os moradores, a maioria dos casos é conflito entre moradores, né? E nessa o síndico ele tem que ser pacificador, mas ele não pode se envolver e muitas vezes eu escuto assim, eu quero notificar tal fulano porque está tendo vazamento de um apartamento para o outro. Isso não é um problema do condomínio, é um problema entre os moradores. A não ser que a água seja coletiva, aí você tem que notificar os dois, porque os dois têm que tomar uma situação. Então, o melhor caso é chame os dois de conversa e explique. Se não tomarem uma posição, ambos serão notificados. Nos contratos dos advogados atualmente, né, eles não colocam essa mediação no condomínio, eu acho que mesmo porque não tem uma formação para isso. É novo, é muito recente. É muito recente. Mas você acha que vai ser uma tendência a partir de agora? Sim, cada vez mais a mediação está sendo inserida dentro da nossa sociedade, né? Temos as câmaras de arbitragem também, que muito poucos condomínios estão se utilizando, mas na questão imobiliária ou até com as construtoras. É mais rápido do que entrar com aqueles processos que delongam anos e traz mais prejuízo. Nós temos o Sejusc, né, que está aí no judiciário, o Centro de Conciliação, Justiça e Cidadania, que auxilia também nessa questão. E por ser um valor baixo para os mediadores que estão lá, ou os conciliadores, acaba trazendo resolução também mais rápido. Então você acha que hoje um contrato de consultoria de condomínio, para ser mais completo e eficaz, tem que ter mediação dele? Sim, é imprescindível que tenha um mediador capacitado dentro do escritório ou que seja contratado um escritório específico para fazer a mediação dentro dos condomínios. Na sua opinião, né, qual é o futuro da mediação condominial? De tudo que nós conversamos, agora ainda é uma coisa nova, né? A gente já pontuou aqui, mas eu acho que vai ser cada vez mais presente. Qual é o futuro? Como você vê daqui a alguns anos esse trabalho que o advogado agora tem que desenvolver? Inclusive, a maioria procurar formação também, né? Sim, sim. Na verdade, os advogados já todos estão tendo que procurar, porque é uma realidade as sessões de conciliação e mediação, todos os processos judiciais são obrigados a ter. Então, sim, cada vez está tendo-se mais especialização, verificando-se como isso funciona, e dentro do setor condominial, mais ainda, porque as pessoas estão entendendo que conflitos são ocasionados por questões do dia a dia, muitas vezes não tem nem fundamento, ou se tem um fundamento são coisas tão simples de resolver que não precisaria estar levando para o judiciário. Então, é uma tendência, cada vez vai crescer mais, e vai chegar um ponto, sim, de que todos vão ter mediação dentro dos condomínios. Então, o contrato de consultoria jurídica vai ser muito abrangente, né? Hoje o pessoal tem que entender, por exemplo, que o advogado, além de fazer a cobrança, né? E também tem a parte também de execução, que também tem que conhecer muito. Não é um assunto simples, muita gente acha que é um assunto simples, aliás, é um assunto para a gente conversar em outro vídeo, bastante complexo, e por isso muitas vezes não existe uma eficácia na cobrança, né? Existem muitas técnicas envolvidas, né? Tem também essa parte toda de resolução de conflitos em condomínio, que o advogado também tem que ter uma especificação dele conhecer, né? E também é lógico da lei de condomínio. Então você vê que é muito que a área de condomínio, né, na área jurídica, quando você dá uma contratação de uma consultoria jurídica, não é simplesmente um advogado vir hoje e achar que pode fazer essa consultoria, botar consultoria dentro do condomínio. Então, e o síndico, por outro lado, ele tem que saber o que exatamente ele está contratando, porque muitas vezes essa participação, esse envolvimento do síndico junto aos moradores, né, vai ser uma coisa muito prejudicial a ele. Então, nada melhor que um profissional cuidando disso, né?
Sim, aí vai estar auxiliando também até as dúvidas do próprio síndico, porque muitas vezes ele não tem para quem me perguntar, não tem com quem ele falar determinada questão. Às vezes ele também está precisando fazer essa parte de mediação, porque teve um conflito com algum morador, ou até alguma coisa que ele ouviu de algum funcionário, e é necessário também essa parte de mediação para poder estar conciliando e chegando numa resolução melhor para todos. Bem colocado, na verdade não é só uma mediação síndico condômino, mas também pode ser uma mediação síndico prestador de serviço, síndico funcionário, né? Então vocês verem que o assunto é bastante abrangente, né? Inclusive até complementando em relação a contratos, a análise dos contratos de condomínio, enfim, esse contrato de consultoria jurídica hoje, inclusive essas contratações hoje de advogados do setor de condomínio, o síndico ele deve prestar atenção em todos esses serviços que são oferecidos, né? Porque muitas vezes você pode pegar um contrato de consultoria e ser um contrato deficiente em determinados assuntos, por exemplo, mediação de conflito condominial, que teoricamente, né, deveria estar nesse contrato, porque senão você vai acabar tendo que contratar um advogado para cobrança, um advogado para consultoria, outro advogado para mediação de conflito condominial, outro advogado para analisar contratos, e os advogados da área condominial devem estar preparados para todos estes assuntos, né? Esses temas, esses acontecimentos do dia a dia que vai fazer com que o síndico ele tenha um atendimento melhor. Sim, a única questão é, quando você contrata um advogado, aí você vai ter que contratar um advogado para a área condominial do dia a dia. E no caso, a mediação entra. Agora, claro, ele tem que ter uma especialização em execução. Mas quando você quer abranger tudo, querendo ou não, hoje, por ser uma área que está mais, assim, precisando de especializações, tem que ser um escritório mesmo que tenha outros advogados, porque a trabalhista ela tem uma demanda própria dela, né? Se tiver problemas, por exemplo, penal, em condomínio, se tem problema de meio ambiente, tem que também ter um advogado mais especializado. Compliance, LGPD. Isso, que daí é essa questão, que nem um escritório tem um advogado, ele vai conseguir te auxiliar no dia a dia, do condomínio, se ele tiver a parte de mediação, na mediação propriamente dita, e claro, ele vai ter que ter uma especialização, provavelmente em direito civil e processo civil para as execuções. Mas o restante ele vai ter que ter um parceiro ou alguém para poder auxiliar. Então é muito complicado quando fecha-se um contrato de assessoria com alguém que não tem essa parceria ou não tem um escritório tão assim aberto, porque aí você deixa também o condomínio um pouco fragilizado. Para vocês verem como a área de direito condominial ela é abrangente. Então, assim, o que eu peço para vocês, né, e a doutora Alessandra vai estar nos brindando aí no futuro, que já tem quase que um combinado entre a gente, vai fazer uma palestra aqui no Vale Síndico, vai fazer um módulo de curso que vocês vão fazer tanto agora que nós estamos em São José dos Campos, como também em Mogi das Cruzes, mas aí eu me acerto com ela aqui depois, entendeu? Mas é um meio de vocês conhecerem essa área também, não a fundo, mas pelo menos ter uma noção, né, do dia a dia. E é muito importante isso para vocês, porque cada vez mais, né, e outra, até direito tributário também, né? Sim. Cada vez mais o condomínio ele vai se aproximando dessa profissionalização. Aliás, aproximando não, ele tem que estar dentro dessa profissionalização, e por isso o síndico tem que ser cada vez mais profissional. Não tem muito mais espaço para o tiozinho aposentado que aparece ali, com todo o respeito ao tiozinho aposentado, né? Ele pode ser aposentado, mas se inteirar dos assuntos. Então, ele tem que ter uma equipe. Se ele tiver uma equipe que dá o suporte, não existe problema, mas ele tem que entender isso. Então ele tem que delegar para o advogado, delegar para o administrador, delegar para o engenheiro,
não tente trazer esse problema para você, né? E os conflitos é um setor, é uma parte delicada da sua administração. Então, hoje, né, até se for falar nesse assunto, se a gente falar, acho que há 2 anos, 3 anos atrás, nem Sim, se discutia sobre isso. eu digo que a pandemia ela trouxe, nós avançamos no mínimo em 5 até 10 anos, coisas que nós íamos ver lá na frente ainda, coisa que ainda estava vindo engateando. E quer mais problemas de conflito quando todo mundo ficou em casa durante a pandemia? Aí as pessoas realmente foram entender por quê e principalmente a mediação ela é primordial dentro dos condomínios. O síndico ele é um gestor. Nunca o síndico não é zelador, o síndico não é advogado, o síndico não é contador, entendeu? Então ele também tem que ter noção daquilo, mas não tem que saber tudo. Então você tem que se apoiar nessas pessoas, apoiar nesses profissionais para você fazer uma excelente gestão. Então vamos sempre ter, eu sempre falo isso no canal, o trabalho de um advogado no seu condomínio de forma mensal. É necessário. Não existe mais esse negócio que, vão me apoiar, a administradora vai me dar esse apoio. É pontual. É pontual, entendeu? Então, eu estava até comentando com a doutora Alessandra que antes do trabalho do Vale Síndico aqui começar, de cada 10 condomínios, aí tinham 1 ou 2 tinham contratos de consultoria. Hoje, graças a Deus, está chegando a 7, 8. Mas você que é os outros 2 que não tem, tenha, porque você vai ver o quanto é necessário esse trabalho e o quanto vai te ajudar no seu dia a dia. Sim, como um todo. Não hoje o jurídico, ele é igual a administradora, ele é primordial dentro do condomínio, assim como o engenheiro também. Não dá para fazer uma gestão hoje de forma amadora, artesanal. Exatamente. Então, você tem que ser hoje um síndico de vanguarda, um síndico profissional, mesmo que você seja orgânico. Sim. Tá ok? Doutora, mais alguma colocação? Vamos se especializar, todos é necessário e muito, essa é a principal limiar para se ter uma gestão transparente, qualificada e cada vez mais atuante. Isso traz segurança para todos, sossego e não traz tantos problemas de conflitos dentro dos condomínios de forma desnecessária. Com certeza, agora levando o humor, vai evitar que você apanhe no meio lá do condomínio lá, né, como acontece com muitos que a gente acaba vendo. Eu não sou a favor que você, apesar que a doutora falou que tem casos e casos, é óbvio, né? Sim. Entendeu? Que você vai bater na porta do seu condômino, que você vai entregar a notificação, que você vai parar ele no meio do condomínio para conversar. Tenha profissional que faça isso para você, você vai perceber que inclusive eles, os condôminos, vão lhe tratar de forma mais profissional e dar valor na sua gestão. Eu quero lembrar vocês aqui ainda que esse mês no Vale Síndico, nessa semana agora, essa semana agora, quarta, quinta e sexta, nós vamos ter o 4º módulo do Vale Síndico de LGPD, vai ser com a doutora Irati, vai ser muito, muito, muito legal. E no dia 10 de setembro, em Mogi das Cruzes, o módulo 3 de inspeção predial. E nós vamos ter ainda, no dia 9 de setembro, em São José dos Campos, em local a ser definido ainda, uma palestra com o doutor Fernando Zito, de São Paulo, um excelente advogado, também um dos melhores do Brasil na área. Tá ok? Foi um prazer, doutora Alessandra, muito obrigado por ter vindo aqui até Jacareí gravar esse vídeo pelo Vale Síndico e deixo para a senhora fazer as saudações finais ao nosso síndico. Eu que agradeço o convite e sempre estou à disposição para conversar sobre direito condominial, que é uma paixão, mais do que um trabalho para mim, é um amor. E eu sempre deixo a questão, transparência, mediação e sempre qualificação. Um abraço a todos e até o próximo.